Uma garçonete acabou de recusar 9 bilhões de reais. Isso mesmo, você ouviu certo, 9 bilhões. Um dos homens mais ricos do Brasil fez uma proposta que mudaria a vida de qualquer pessoa para sempre. Mas a resposta dela deixou todo mundo em choque. O que será que ela respondeu? E por que essa resposta surpreendeu até mesmo o bilionário? Você vai descobrir nesta história incrível que vai mexer com seus valores e te fazer repensar o que realmente importa na vida. Mas antes, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se essa história já começou a te emocionar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como esta. O relógio marcava 14h30 de uma quinta-feira chuvosa quando Eduardo Mendes empurrou a porta de vidro do pequeno restaurante Cantinho da Vovó. Aos 52 anos, este homem de aparência comum, camisa polo desbotada, calça jeans surrada e tênis gasto, carregava um segredo que ninguém no local poderia imaginar. Ele era um dos bilionários mais discretos do Brasil, dono da Mendes Corporation, um império empresarial avaliado em mais de 18 bilhões de reais. Eduardo havia saído de uma reunião tensa no centro de São Paulo. Durante 3 horas, executivos de terno caríssimo haviam apresentado números, gráficos e estratégias para aumentar ainda mais seus lucros. Ele ouvia tudo com o rosto impassível, aprovando ou rejeitando propostas que movimentavam milhões. Mas por dentro, sentia um vazio crescente que todo aquele dinheiro não conseguia preencher. Procurava apenas um lugar silencioso para tomar um café e organizar os pensamentos quando viu aquele restaurante modesto. A fachada simples, com uma placa de madeira artesanal, contrastava brutalmente com os prédios comerciais ao redor. Sem hesitar, decidiu entrar. O interior era acolhedor, com suas 15 mesas de madeira escura, toalhas xadrez vermelho e branco, e o aroma inconfundível de comida caseira. Música instrumental suave tocava baixinho, criando uma atmosfera de paz que Eduardo não experimentava há muito tempo. Foi então que ele a viu. Marina Silva, 29 anos, se movia entre as mesas com uma graça natural que chamava atenção. Não era apenas sua eficiência no trabalho, era algo mais profundo. Seus olhos castanhos brilhavam com genuína alegria ao cumprimentar cada cliente. Seu sorriso não era forçado ou profissional, era autêntico, caloroso, real. Eduardo se sentou na mesa 12, próxima à janela, e observou fascinado como Marina tratava cada pessoa. Um empresário rabugento que reclamava da demora recebeu dela não irritação, mas paciência infinita e até mesmo uma piada que o fez sorrir. Uma senhora idosa que derramou café na blusa foi tratada com carinho que se daria a uma avó querida. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Cantinho da Vovó. Marina se aproximou da mesa de Eduardo com um sorriso radiante. Em que posso ajudá-lo hoje? Apenas um café, por favor, respondeu Eduardo, estudando discretamente aquele rosto iluminado. Claro. Nosso café é torrado na hora pela Dona Neide. Vai gostar com certeza. Marina anotou o pedido num bloquinho colorido. É a primeira vez aqui? Sim. Lugar muito acolhedor. Obrigada. A Dona Neide sempre diz que aqui não servimos apenas comida, mas também carinho. Já volto com seu café. Enquanto Marina se afastava, Eduardo refletiu sobre aquelas palavras simples que carregavam uma profundidade que ele havia esquecido existir. Em seus restaurantes 5 estrelas, garçons impecavelmente treinados o serviam com reverência calculada. Aqui, uma garçonete desconhecida oferecia algo que todo seu dinheiro não podia comprar: calor humano genuíno. Eduardo decidiu ficar e observar mais. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo testemunhou cenas que abalaram suas convicções sobre natureza humana e valor real. Marina não era apenas uma funcionária cumprindo horário, ela era o coração pulsante daquele lugar, transformando cada interação numa pequena celebração da humanidade. Por volta das 15 horas, chegou uma família numerosa: pai, mãe e 4 crianças entre 13 e 10 anos. As crianças estavam agitadas, falando alto, mexendo em tudo. Eduardo viu outros clientes olharem com irritação, esperando que alguém repreendesse aquela bagunça. Marina se aproximou da mesa com um sorriso ainda maior. Olá, pessoal! Que família linda! Ela se agachou na altura das crianças. E aí, quem está com fome hoje? As crianças a rodearam imediatamente, como se ela fosse uma amiga de longa data. Em minutos, conseguiu acalmá-las com brincadeiras simples,
transformando o caos em alegria organizada. Como ela faz isso? Eduardo murmurou para si mesmo, lembrando-se de suas próprias dificuldades com os filhos quando eram pequenos. Às 15h30, um homem de meia idade entrou cambaleando levemente. Suas roupas estavam sujas, o cabelo desalinhado, e o cheiro de álcool era perceptível mesmo à distância. Eduardo viu outros clientes se afastarem, alguns sussurrando comentários desrespeitosos. Marina se aproximou sem hesitação. Oi, seu Antônio. Como está hoje? Ela conhecia o homem pelo nome. Quer sentar no cantinho ali? Vou trazer um cafezinho bem forte e um pãozinho, ok? Sua voz não carregava julgamento, apenas compaixão. Marina, minha filha, hoje tá difícil, não tenho dinheiro, o homem murmurou, envergonhado. Não se preocupe com isso agora. Primeiro vamos cuidar do senhor. Marina o ajudou a se sentar, trouxe água, café e um sanduíche. Eduardo observou que ela pagou do próprio bolso, discretamente, sem alarde. Às 16h, chegou uma jovem mãe com um bebê chorando descontroladamente. A mulher parecia exausta, à beira das lágrimas. Marina imediatamente se ofereceu para segurar a criança, balançou-a suavemente enquanto cantarolava baixinho. O bebê se acalmou em seus braços como por mágica. Como conseguiu fazer isso? Perguntou a mãe, aliviada. Tenho jeito com crianças, Marina respondeu com simplicidade. Minha irmã teve 5 filhos. Aprendi na prática. Quer que eu fique com ele enquanto você almoça tranquila? Durante 20 minutos, Marina atendeu outros clientes carregando o bebê no colo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Outros funcionários teriam considerado isso um inconveniente. Para ela, era apenas mais uma oportunidade de ajudar. Eduardo estava hipnotizado. Em seu mundo corporativo, cada ação era calculada para obter vantagem. Ali, ele presenciava bondade pura, sem segundas intenções, sem cálculos de retorno. Marina dava de si simplesmente porque era sua natureza dar. Quando o movimento diminuiu, por volta das 16h30, Eduardo finalmente tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Chamou Marina até sua mesa, sem imaginar que estava prestes a fazer a oferta mais importante de sua carreira empresarial. Marina, posso conversar com você um momento? Eduardo fez sinal para que ela se sentasse à sua frente. Havia algo em seu tom de voz que fez a jovem parar imediatamente suas atividades. Claro. Algum problema com o atendimento? Marina se sentou, genuinamente preocupada em agradar. Muito pelo contrário. O atendimento foi perfeito. Na verdade. Eduardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras soariam absurdas. Marina, você não me conhece, mas meu nome é Eduardo Mendes. Prazer, Eduardo. Eu sou Marina Silva, mas você já sabe disso, ela respondeu com seu sorriso característico, sem demonstrar reconhecer o nome. Eduardo sorriu internamente. Em seus círculos sociais, mencionar seu sobrenome causava reações imediatas, reverência, nervosismo, bajulação. Ali, ele era apenas mais um cliente comum. Marina, preciso ser direto com você. Sou empresário e passei as últimas 2 horas observando como você trabalha. Nunca vi nada igual. Eduardo se inclinou para a frente. Tenho uma proposta a fazer. Que tipo de proposta? Marina franziu as sobrancelhas, curiosa mas cautelosa. Vou fazer uma pergunta muito simples. Se você responder sim, sua vida mudará completamente. Você ficará rica. Muito rica. O restaurante, que havia se enchido novamente no final da tarde, começou a ficar mais silencioso. Conversas foram diminuindo o volume enquanto clientes regulares, que conheciam Marina há anos, prestavam atenção na conversa inusitada. Como assim, rica? Marina riu nervosamente. Você vai me oferecer um emprego melhor? Não exatamente um emprego. Eduardo tirou do bolso um cartão de visita simples e o colocou sobre a mesa. Marina, eu sou o dono da Mendes Corporation. Já ouviu falar? Marina pegou o cartão, leu cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram gradualmente. Mendes Corporation, a empresa de investimentos, aquela que tem o nome nos prédios comerciais da cidade. Essa mesma. Meu patrimônio pessoal está avaliado em 18 bilhões de reais.
Um murmúrio percorreu as mesas próximas. Dona Neide, proprietária do restaurante, saiu da cozinha ao perceber a agitação incomum. Marina, Eduardo continuou, sua voz ficando mais séria, quero fazer de você minha sócia. 50% de tudo que possuo. Casas, carros, empresas, investimentos, contas bancárias. Metade do meu império será seu. O silêncio no restaurante se tornou absoluto. Garfos pararam no ar, xícaras ficaram suspensas a meio caminho dos lábios. Até as crianças da família que havia chegado mais cedo pararam de fazer ruído. Você está falando sério? Marina balbuciou, ainda processando a magnitude da proposta. Completamente sério. Posso ligar para meu advogado agora mesmo e iniciar a transferência de bens. Em uma semana, você será uma das mulheres mais ricas do Brasil. Marina olhou ao redor, vendo todos os olhares fixos nela. Dona Neide estava pálida, apoiada no balcão. Seus colegas de trabalho a observavam boquiabertos. Mas, por quê? Você não me conhece. Sou apenas uma garçonete. Você não é apenas nada, Marina. Você é extraordinária. Em 30 anos construindo meu império, conheci milhares de pessoas. Executivos brilhantes, políticos influentes, celebridades famosas. Mas nunca conheci alguém como você. Eduardo gesticulou para o restaurante. Você transformou este lugar num santuário de humanidade. Vi você tratar cada pessoa como se fosse família. Vi sua compaixão com o homem embriagado, sua paciência com as crianças, sua gentileza com todos. Mas isso é normal. É como as pessoas deveriam se tratar. Não no meu mundo, Marina. No meu mundo, tudo é calculado. Cada gesto tem uma intenção. Cada palavra busca uma vantagem. Mas você é pura. Genuína. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa. Então, Marina Silva, qual é sua resposta? Basta dizer sim e você ficará rica além dos seus sonhos mais loucos. Marina olhou para a mão estendida de Eduardo, depois para os rostos expectantes ao redor. O restaurante inteiro prendia a respiração. Dona Neide parecia prestes a desmaiar. Um dos clientes regulares, seu José, segurava o chapéu com as mãos trêmulas. As crianças da mesa do fundo haviam parado completamente de brincar, sentindo a tensão no ar. Por quase 2 minutos, Marina permaneceu em silêncio, seus olhos castanhos perdidos em pensamentos profundos. Eduardo esperava ansioso, confiante de que nenhuma pessoa sensata recusaria uma fortuna de 9 bilhões de reais. Finalmente, Marina levantou os olhos e encontrou o olhar de Eduardo. Senhor Eduardo. Sua voz saiu baixa, mas firme. Sua proposta é inacreditável. Mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Eduardo sorriu, preparando-se para apertar a mão que selaria o acordo mais inusitado de sua carreira. Mas minha resposta é não. Um estrondo coletivo ecoou pelo restaurante. Dona Neide deixou cair a panela que carregava. Seu José gritou: menina, você ficou louca. Uma das crianças começou a chorar, assustada com a reação dos adultos. Eduardo ficou paralisado, sua mão ainda estendida no ar. Marina, você disse não. Disse não. Marina se levantou da cadeira e, com a gentileza de sempre, perguntou: mas posso trazer mais alguma coisa para o senhor? Talvez um pedaço do bolo de chocolate da Dona Neide. A pergunta surrealista, oferecendo bolo a alguém que acabará de oferecer bilhões, fez várias pessoas rirem nervosamente. Eduardo balançou a cabeça, tentando processar o que acabará de acontecer. Marina, você entendeu o que eu disse? 18 bilhões. Com B maiúsculo. Você nunca mais precisaria trabalhar. Nunca mais se preocuparia com dinheiro. Poderia comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Marina se sentou novamente, agora com uma expressão mais séria. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu aceitasse seu dinheiro e nunca mais precisasse trabalhar, o que eu faria amanhã de manhã? Eduardo piscou, confuso. Qualquer coisa. Viajar, comprar casas, carros. E depois de comprar tudo isso? Bem, relaxar, curtir a vida. E no dia seguinte? Marina,
você teria dinheiro suficiente para fazer qualquer coisa pelo resto da vida. Mas eu quero fazer isto pelo resto da minha vida. Marina gesticulou para o restaurante. Quero acordar sabendo que vou ver Dona Neide resmungando na cozinha porque o fornecedor atrasou a entrega. Quero cumprimentar seu José, que vem aqui toda quinta-feira desde que a esposa morreu porque aqui ele não se sente sozinho. Ela apontou para a mesa onde a jovem mãe havia estado mais cedo. Quero estar aqui quando a Fernanda trouxer o bebê na próxima semana e ele sorrir ao me ver. Quero ajudar o seu Antônio quando ele estiver em dificuldades. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada. Eduardo, você me ofereceu tudo que tem. Mas eu já tenho tudo que quero. Marina, você poderia ajudar milhares de pessoas com esse dinheiro. Construir hospitais, escolas. Marina voltou-se para ele com um sorriso triste. Posso fazer outra pergunta? Com todos esses bilhões, quantas pessoas você realmente ajudou hoje? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Eu ajudei o seu Antônio, brinquei com crianças, acalmei um bebê, fiz Dona Neide sorrir quando ela estava preocupada com as contas. Pequenas coisas, talvez, mas reais. Concretas. Marina se aproximou da mesa novamente. Eduardo, posso fazer uma última pergunta? Você é feliz? A pergunta de Marina ecoou pelo restaurante como um trovão em céu aberto. Eduardo abriu a boca para dar uma resposta automática, mas as palavras se recusaram a sair. Pela primeira vez em décadas, alguém havia feito uma pergunta que ele não conseguia responder imediatamente. Eu tenho tudo que uma pessoa pode querer. Eduardo gaguejou. Não perguntei o que você tem, Eduardo. Perguntei se você é feliz. O silêncio se estendeu por longos segundos. Eduardo olhou para as próprias mãos, depois para o movimento da rua através da janela, finalmente para os olhos compassivos de Marina. Não. A palavra saiu como um sussurro. Não, Marina. Eu não sou feliz. Dona Neide se aproximou devagar, seu instinto maternal ativado ao perceber a vulnerabilidade do homem poderoso. Quer que eu prepare um chá, moço? Chá sempre ajuda quando a alma está pesada. Eduardo olhou para a senhora idosa com gratidão. Obrigado, Dona Neide. Seria muito gentil. Marina se sentou novamente, sua postura agora mais próxima, mais íntima. Quer conversar sobre isso? Marina, você não entende. Eu tenho 5 mansões espalhadas pelo país. 20 carros importados. Um jato particular. Contas em bancos suíços. Qualquer coisa que eu queira, posso comprar. E mesmo assim não é feliz. Mesmo assim não sou feliz. Eduardo passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Sabe quando foi a última vez que alguém ficou genuinamente feliz em me ver? Marina balançou a cabeça. Eu também não consigo me lembrar. As pessoas me procuram quando precisam de dinheiro, quando querem fechar negócios, quando buscam favores. Meus próprios filhos só me ligam quando precisam de alguma coisa. Dona Neide trouxe o chá, servindo-o em uma xícara de porcelana simples mas limpa. Aqui, meu filho. Chá de camomila com erva cidreira. Minha mãe dizia que acalma o coração. Obrigado. Eduardo tomou um gole e sentiu um calor reconfortante se espalhando pelo peito. Sabe, Marina, há 10 anos que não tomo um chá servido com carinho. Tudo na minha vida é servido por obrigação, por interesse. E sua família? Minha esposa me deixou há 8 anos. Disse que se casou com Eduardo, mas acabou vivendo com o Sr. Mendes. Que eu havia me tornado uma empresa, não um homem. Eduardo sorriu amargamente. Ela estava certa. Marina tocou gentilmente a mão de Eduardo. E seus filhos? Tenho 2. Roberto, de 25 anos, mora em Paris. É artista, ou pelo menos tenta ser. Recusa qualquer dinheiro meu, diz que não quer ser comprado. Lucas, de 22, está na universidade nos Estados Unidos. Estuda psicologia, provavelmente tentando entender por que tem um pai tão ausente. Quando foi a última vez que conversou com eles? Realmente conversou? Eduardo refletiu. Não faço ideia.
Sempre que nos falamos, é sobre dinheiro, sobre responsabilidades, sobre o futuro da empresa. Nunca sobre vida. Marina se levantou e foi até o balcão, voltando com um álbum de fotos simples. Quer ver algumas fotos? Ela abriu o álbum, revelando momentos simples mas preciosos. Marina com colegas de trabalho rindo durante uma festa de aniversário no próprio restaurante. Marina ajudando uma criança a amarrar o sapato. Marina abraçada com Dona Neide durante uma comemoração de Natal. Estas pessoas são minha família, Eduardo. Não de sangue, mas de escolha. E sabe qual é a diferença? Eduardo estudou as fotos, notando algo que havia esquecido existir: sorrisos genuínos, abraços espontâneos, olhares de verdadeiro afeto. Qual é a diferença? Elas me amam pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Se eu perdesse este emprego amanhã, se ficasse sem um centavo, elas ainda estariam aqui comigo. Eduardo fechou o álbum devagar. E eu tenho medo de descobrir quantas pessoas realmente ficariam ao meu lado se eu perdesse tudo. Talvez seja a hora de descobrir quem é Eduardo quando ele não é o Sr. Mendes. Eduardo permaneceu em silêncio por vários minutos, folheando lentamente o álbum de Marina. Cada foto contava uma história de conexão humana genuína, algo que ele havia perdido há muito tempo em meio às reuniões de diretoria e relatórios financeiros. Marina, ele disse finalmente, posso contar uma história? Claro. Quando eu tinha sua idade, era muito parecido com você. Trabalhava numa pequena loja de materiais de construção do meu pai. Conhecia cada cliente pelo nome, ajudava famílias a planejarem reformas dentro do orçamento. Ficava feliz quando via uma casa nova sendo construída com materiais que eu havia vendido. Eduardo sorriu melancólico. Eu era feliz então. Pobre, mas feliz. O que aconteceu? A ambição aconteceu. Comecei a expandir o negócio, abrir filiais, diversificar investimentos. A cada milhão ganho, queria 10 milhões. A cada sucesso, planejava um sucesso maior. Eduardo balançou a cabeça. Em algum lugar no caminho, parei de ver pessoas e comecei a ver apenas oportunidades. Dona Neide, que havia estado ouvindo discretamente enquanto organizava o balcão, se aproximou. Moço, posso falar uma coisa? Claro, Dona Neide. Meu finado marido sempre dizia, Neide, a gente não leva nada desta vida, mas pode deixar muita coisa. Ele morreu pobre de dinheiro, mas rico de amizades. No enterro dele, não cabia gente na igreja. Eduardo engoliu em seco. E se eu morresse amanhã? Quantas pessoas estariam no seu enterro porque realmente sentiriam sua falta, não por obrigação? Marina perguntou gentilmente. Eduardo não conseguiu responder. Eduardo, Marina continuou, você me ofereceu metade da sua fortuna. Agora eu tenho uma proposta para fazer. Que proposta? Venha trabalhar comigo. Eduardo riu, achando que ela estava brincando. Marina, eu não sei ser garçom. Não aqui no restaurante. Todo domingo, eu trabalho como voluntária no orfanato Santa Clara, na periferia. Cuidamos de 60 crianças que não têm família. Preciso de ajuda. Mas Marina, eu posso simplesmente financiar o orfanato inteiro. Não quero seu dinheiro, Eduardo. Quero suas mãos. Quero que você alimente as crianças, leia histórias para elas, brinque no pátio, ajude com a lição de casa. Eduardo ficou confuso. Mas eu não sei fazer nada disso. Eu ensino. E sabe o que vai acontecer? Aquelas crianças não vão saber que você é bilionário. Para elas, você será apenas o tio Eduardo que aparece todo domingo. Marina se inclinou para a frente. Eduardo, você quer ser amado pelo que é, não pelo que tem? Então precisa estar em lugares onde ninguém sabe o que você tem. E se eu disser sim para sua proposta, o que ganho? A chance de conhecer o Eduardo que existe por trás do Sr. Mendes. A oportunidade de construir relacionamentos baseados em quem você é, não no tamanho da sua conta bancária. Eduardo ficou pensativo. E se eu descobrir que não gosto de quem sou quando tiro todo o dinheiro da equação? Então terá a oportunidade de se tornar alguém de quem goste. Marina sorriu. Eduardo, você tem 52 anos. Se viver até os 80, ainda tem 28 anos pela frente.
É tempo suficiente para uma vida completamente nova. Marina, posso fazer uma confissão? Claro. Há 15 anos que não me sinto animado com alguma coisa. Mas agora estou curioso para saber como é ser apenas Eduardo. Marina estendeu a mão. Então aceita minha proposta? Eduardo olhou para a mão estendida, depois para o rosto esperançoso de Marina, finalmente para Dona Neide e os outros clientes que acompanhavam a conversa com interesse genuíno. Aceito. Ele apertou a mão de Marina. Mas com uma condição. Qual condição? Marina perguntou, mantendo a mão de Eduardo entre as suas. Deixe-me ajudar o orfanato financeiramente também. Não como o Sr. Mendes, o bilionário filantropo que aparece em revistas. Como Eduardo, o amigo da Marina. Marina sorriu. Que tipo de ajuda você está pensando? Reformas necessárias, equipamentos, talvez uma biblioteca nova. Mas eu quero ajudar a construir, pintar, carregar tijolos. Quero sujar as mãos. Quando foi a última vez que você sujou as mãos trabalhando? Eduardo riu pela primeira vez desde que entrará no restaurante. Honestamente, acho que há uns 20 anos. Todo o restaurante explodiu em aplausos espontâneos. Dona Neide começou a chorar, enxugando os olhos com o avental. Seu José gritou agora sim, menina. Isso é que é proposta sensata. As crianças bateram palminhas sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria dos adultos. Eduardo, Marina disse, ainda segurando sua mão, posso perguntar uma coisa? Por que você realmente me ofereceu metade da sua fortuna? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Porque em 2 horas observando você trabalhar, eu me lembrei de quem eu costumava ser. Você me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo. E agora? Agora quero aprender a ser genuíno novamente. Quero descobrir se ainda posso fazer diferença na vida das pessoas de formas que não envolvam transferências bancárias. Marina soltou sua mão e se levantou. Então está combinado. Próximo domingo, 8 horas da manhã, na porta do orfanato Santa Clara. Use roupas que possam sujar. Marina, posso fazer uma última pergunta? Quantas quiser. Por que você disse não à minha oferta? Sinceramente, qualquer pessoa normal teria aceito. Marina olhou ao redor do restaurante, para Dona Neide na cozinha, para seu José lendo o jornal, para os colegas de trabalho, para os clientes regulares que se tornaram família. Eduardo, você me ofereceu tudo que tinha. Mas eu já tenho tudo que preciso. Ela gesticulou para o ambiente simples mas acolhedor. Tenho propósito, tenho pessoas que me amam, tenho a certeza de que minha vida faz diferença. O que mais eu poderia querer? E se você pudesse ter tudo isso e os bilhões? Então eu não seria mais eu. Seria outra pessoa, rica, mas não seria Marina. Ela sorriu. E eu gosto de ser Marina. Eduardo balançou a cabeça, admirado. Você é realmente extraordinária. Não sou extraordinária, Eduardo. Só sou autêntica. E você pode ser autêntico também. 3 meses depois, Eduardo havia se tornado uma presença constante não apenas no orfanato, mas no próprio restaurante Cantinho da Vovó. Ele e Marina desenvolveram uma amizade profunda e genuína. As crianças do orfanato o adoravam, chamando-o de tio Eduardo e correndo para abraçá-lo todo domingo. Eduardo descobriu que era excelente em contar histórias e ainda melhor em ouvir os problemas das crianças. Pela primeira vez em décadas, se sentia verdadeiramente útil. Marina, ele disse numa quinta-feira, sentado à mesa 12 que havia se tornado sua mesa, preciso fazer uma confissão. Qual? Estes foram os 3 meses mais felizes da minha vida adulta. E por que acha que isso aconteceu? Eduardo olhou ao redor do restaurante, agora familiar e acolhedor como uma segunda casa. Porque finalmente encontrei algo que dinheiro não pode comprar. O quê? Uma vida que vale a pena viver. 6 meses depois do encontro que mudou 2 vidas, Eduardo estava irreconhecível. Não fisicamente, embora tivesse emagrecido alguns quilos e seus olhos brilhassem com uma luz que não existia antes. A mudança era mais profunda, ele havia redescoberto sua humanidade. Marina,
Tenho uma surpresa para você, Eduardo disse numa quinta-feira, entrando no restaurante com um envelope nas mãos. Que surpresa! Marina perguntou, secando as mãos no avental. Lembra que você perguntou quantas pessoas estariam no meu enterro porque sentiriam minha falta? Lembro. Eduardo abriu o envelope, revelando dezenas de cartas e desenhos coloridos. As crianças do orfanato fizeram estas cartas para mim. Sabem por quê? Marina balançou a cabeça, curiosa. Porque ontem fez aniversário da pequena Ana, de 7 anos. E eu não pude ir ao orfanato porque estava numa reunião importante. Eduardo sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Ela chorou, Marina. Chorou porque o tio Eduardo não foi na festa dela. Eduardo mostrou um dos desenhos, uma figura de palito com cabelos grisalhos ao lado de uma menina pequena, ambos sorrindo sob um sol amarelo brilhante. Olha o que ela escreveu. Tio Eduardo, você faltou ontem, mas eu te perdoo porque sei que você me ama. Ana. Eduardo. Entende, Marina? Uma criança de 7 anos, que nunca teve pai, me ama. Não pelo meu dinheiro, não pelas doações que faço. Ela me ama porque todo domingo eu sento no chão com ela e leio historinhas. Porque quando ela teve pesadelos, eu fiquei 2 horas conversando até ela se acalmar. Eduardo espalhou as outras cartas sobre a mesa. 43 crianças escreveram cartas dizendo que sentem minha falta. 43 pessoas que ficariam genuinamente tristes se eu morresse. Marina pegou uma das cartas, lendo em voz alta: Tio Eduardo, quando eu crescer quero ser igual a você, que ajuda todo mundo e faz todo mundo sorrir. João, 9 anos. Marina, você mudou minha vida completamente. Eu não mudei nada, Eduardo. Você escolheu mudar. Eduardo se sentou à mesa 12, sua mesa habitual. Posso contar o que aconteceu ontem na reunião? Claro. Era uma reunião sobre a aquisição de uma empresa familiar. Os donos estavam passando por dificuldades financeiras. Meus executivos apresentaram uma proposta que basicamente os forçaria à falência para que comprássemos tudo por um preço irrisório. Eduardo parou, lembrando-se da cena. O patriarca da família, um homem de 70 anos, começou a chorar. Disse que aquela empresa era o sonho da vida dele, que empregava 300 famílias da cidade pequena onde fica. E o que você fez? Há 6 meses, eu teria aprovado a aquisição sem hesitar. Números são números, negócios são negócios. Eduardo sorriu. Mas ontem, tudo que consegui pensar foi: e se fosse Dona Neide perdendo o restaurante? E se fossem as famílias das crianças do orfanato perdendo o emprego? Eduardo. Cancelei a aquisição, Marina. Mais que isso, ofereci um empréstimo com juros baixíssimos para eles se recuperarem. Meus executivos acharam que enlouqueci. Marina se sentou em frente a ele. E você, acha que enlouqueceu? Acho que finalmente recuperei a sanidade. Eduardo riu. E sabe o que mais? Pela primeira vez em décadas, consegui dormir bem à noite. Por quê? Porque quando fechei os olhos, não vi números em planilhas ou gráficos de lucro. Vi o rosto daquele homem de 70 anos sorrindo de alívio. Vi 300 famílias que continuarão tendo emprego. Marina tocou a mão de Eduardo sobre a mesa. E como se sente em relação à fortuna que você tem? Eduardo refletiu por um momento. Pela primeira vez, sinto que tenho responsabilidade com esse dinheiro. Não é só meu, é uma ferramenta que posso usar para fazer diferença real na vida das pessoas. O que pretende fazer? Já comecei. Abri uma fundação, discreta, sem meu nome em lugar nenhum. Estamos reformando 3 orfanatos, construindo 2 escolas em comunidades carentes, e criando um programa de microcrédito para pequenos empresários. Eduardo se inclinou para a frente. Mas a parte mais importante, eu estou pessoalmente envolvido em tudo. Visito as obras, converso com as famílias beneficiadas, ajudo a tomar decisões. Não é só assinar cheques à distância. E sua família? Seus filhos? O rosto de Eduardo se iluminou. Ah, Marina, essa é a melhor parte. Lembra que meus filhos não falavam comigo? Lembro. Na semana passada, Roberto me ligou de Paris. Não para pedir dinheiro,
mas para contar que havia vendido seu primeiro quadro. Conversamos por 2 horas sobre arte, sobre sonhos, sobre vida. 2 horas, Marina. Eduardo tirou o celular do bolso, mostrando uma foto. E Lucas está vindo passar as férias aqui. Quer conhecer o orfanato. Disse que está orgulhoso do pai novo que eu me tornei. Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Todas suas perguntas são bem-vindas. Você ainda pensa na proposta que me fez? Se arrepende de eu ter recusado? Eduardo olhou profundamente nos olhos de Marina. Marina, se você tivesse aceito minha proposta, eu teria te dado metade da minha fortuna. Mas você me deu algo infinitamente mais valioso. O quê? Você me devolveu minha alma. Marina sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. E agora, Eduardo continuou, tenho uma nova proposta para fazer. Outra proposta. Marina riu. Espero que não envolva bilhões desta vez. Não envolve dinheiro nenhum. Eduardo respirou fundo. Marina Silva, você gostaria de jantar comigo amanhã? Não como o Sr. Mendes levando uma funcionária para um restaurante caro. Como Eduardo, um homem que admira profundamente uma mulher extraordinária. Marina ficou em silêncio por um momento, depois sorriu o sorriso mais radiante que Eduardo já havia visto. Eduardo, minha resposta é sim. E desta vez, foi a resposta que ambos esperavam. Epílogo, 2 anos depois. O pequeno restaurante Cantinho da Vovó estava decorado com flores brancas e fitas coloridas. Marina, vestindo um simples vestido branco que havia pertencido à sua avó, caminhava em direção ao altar improvisado no meio do salão. Eduardo esperava, não em um smoking caro, mas em um terno simples que havia comprado numa loja do bairro. Ao lado dele, como padrinhos, estavam Dona Neide e seu José. Na primeira fileira, Roberto e Lucas sorriam orgulhosos do pai que haviam redescoberto. Mas os convidados mais especiais eram as 60 crianças do orfanato, que cantavam uma música que elas mesmas haviam composto para o tio Eduardo e a tia Marina. Durante a cerimônia simples, Eduardo segurou as mãos de Marina e disse: Você me perguntou uma vez se eu era feliz. Hoje posso responder com certeza: sou o homem mais feliz do mundo. Marina respondeu: E eu continuo tendo tudo que sempre quis: propósito, amor verdadeiro e a certeza de que nossa vida faz diferença. Quando se beijaram, selando a união, as crianças jogaram pétalas de rosas que eles mesmos haviam colhido no jardim do orfanato. Dona Neide, enxugando as lágrimas, murmurou para seu José: Olha só, José. Ela disse não aos bilhões e ganhou algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. O que foi que ela ganhou, Neide? Ganhou um amor verdadeiro. E ele ganhou uma alma. E assim, a garçonete que surpreendeu um bilionário com sua resposta inesperada acabou ganhando não metade de sua fortuna, mas seu coração inteiro. A lição que ficou foi simples mas profunda. Às vezes, as maiores riquezas vêm quando temos coragem de dizer não ao que o mundo considera valioso, para poder dizer sim ao que realmente importa.